E hoje o tema é polêmico, mas extremamente necessário. Cannabis medicinal e canabinoides, a planta que por tanto tempo foi marginalizada, agora é usada no tratamento de dor crônica, epilepsia, autismo e muito mais. Será que estamos prontos para quebrar este tabu? E para isso eu trouxe um médico, um doutor incrível, que também é amigo pessoal meu, um querido, e eu aprendi sobre cannabis com ele. Ele me explicou tudo e vai explicar para vocês. Vai tirar os mitos e verdades. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho do doutor, a área que o doutor atua, dê o nosso olá para o povo de casa. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Você também é uma querida, uma amiga aí de tanto tempo. E esse seu histórico de TV, já participei de alguns programas, lembra? A gente junto dividindo esse momento. Realmente, quando você falou do tema, é um tema que me fascina já há 2 anos. Falar do CBD, do canabidiol, ele é importante hoje na minha vida, porque ele vem realmente entregando o resultado, vem ajudando muita gente, muitos pacientes com muitas patologias. Você citou algumas, além dessas, eu colocaria também Alzheimer, fibromialgia, artrite reumatoide, doenças inflamatórias intestinais, diabetes, a ansiedade generalizada. Infelizmente, o momento que a gente vive é um momento em que as pessoas convivem com a ansiedade, necessitando de muitos medicamentos sintéticos. E quando se iniciou toda essa discussão científica em cima do CBD, realmente gerou muito preconceito. A minha formação, como você indagou, eu sou médico cirurgião geral, intensivista, médico que trabalha em UTI, tenho uma pós-graduação em nutrologia, que vê toda essa parte ligada à medicina preventiva, orientação em relação a várias doenças, qualidade de vida e também endoscopista. Então você vê, todo mundo, quando eu começo a falar o que eu fiz, fala, nossa, mas tudo isso... Sim, eu fiz 3 residências. Deixa eu te cortar um pouquinho. Por isso que eu falei, doutor, se apresente, porque eu sei que a lista dele é grande, a loura aqui, para decorar, vocês sabem, né? Eu falei, doutor, se apresente e fale, porque a lista dele é gigante, as especialidades dele são gigantes e ótimas, e eu sou super fã. Continue, doutor. Obrigado. E realmente, eu fiz 6 anos, além da faculdade de especialização, tenho títulos de especialista, participo ativamente de sociedades médicas. Agora, em novembro, a AMIB, que é a Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva, Congresso Brasileiro de UTI, foi em São Paulo. E eu tive a felicidade de participar da comissão de médicos titulares da AMIB que aplicam a prova de título de especialista. O que significa isso? Significa muito para quem é intensivista e está vendo e assistindo a gente em casa, entende o que eu estou falando. É uma prova que você coloca aquele candidato num patamar extremamente diferenciado no mercado nacional e internacional. Por quê? Ele faz uma prova teórica, uma prova prática e tem que passar com média acima de 7. Então eu tive essa oportunidade de estar lá na prática, na prova prática, avaliando vários candidatos e contribuindo com a AMIB, que é essa sociedade maravilhosa, espetacular, da qual eu já compartilho meus últimos 25 anos de intensivista, e que também a gente consegue ter algumas aplicações do canabidiol. Por isso que eu trouxe esse doutor incrível, porque
para você aí de casa tem que ser o melhor, né? E lógico que aqui no Pode em Casa a gente vai estar sempre trazendo esses talentos incríveis. Se ele foi juiz da prova, imagina a qualidade de médico que ele é, gente. Eu estou muito feliz de tê-lo aqui com a gente e poder dividir essa experiência com vocês sobre o cannabis, canabidiol, e tem uma sigla que você fala. O THC, que é o tetrahidrocannabidiol. O THC é o princípio ativo que dá a alucinação da maconha. Quando a pessoa pega e faz uso recreativo, ou fuma, ou por alguma medicação, goma ou óleo, você tem aquele efeito que é característico da maconha. O CBD, que é o canabidiol, existem vários tipos de CBD, que são a parte medicinal da cannabis, que não dá alucinação. Então, esse primeiro que você falou ali, que eu já esqueci como THC. é, THC, ele é para uso recreativo. Também, mas a gente também tem algumas aplicações médicas que a gente associa uma dose pequena do THC. Por exemplo, um autismo grave. Uma hiperatividade acentuada, você pode associar o CBD com um pouco de THC. Uma doença neurodegenerativa, um Alzheimer, aquele paciente violento, agressivo, difícil cuidado do cuidador, da família, você também pode associar um pouco do THC, porque esse paciente ele fica mais tranquilo, mais calmo, a agressividade, a agitação, ela melhora muito. E outra patologia que também é associada ao THC, pacientes oncológicos com a doença disseminada. Infelizmente, isso nos dias atuais ainda acontece muito, e quando acomete o osso ou algum órgão importante, é uma dor de 0 a 10, que a gente colocaria acima de 8. E a associação do THC vem de encontro a uma grande ajuda no controle da dor também. E olha que eu tive uma experiência, doutor, com um amigo meu que está com Parkinson. Ele teve depois da pandemia. Ele ficou internado 2 vezes e ele quase morreu, ele entubou. E ele, depois da pandemia, ele é novo, ele tinha, quando ele descobriu Parkinson, isso a pandemia tem 4 anos, 5 já? Sim, 2020. Ele desenvolveu o Parkinson e tá bem avançadinho, e ele falou para mim, Andréia, dói muito a tremedeira deles, dói demais. Ele falou, chega no fim do dia, eu quero deitar, eu preciso relaxar. E ele falou que realmente a maconha, que a gente fala maconha, Sim, porque nós somos leigos, né? Eles já falam todo bonito, com esses nomes científicos, que é o que ajuda ele mesmo. E sabe que no começo existiu muito preconceito. Super, tanto é que eu cheguei no consultório do doutor, eu mesma. Sim. Eu falei, nossa, eles estão liberando drogas para as pessoas, porque eu venho de uma geração que maconha era droga. Meu pai falava, não anda com maconheiro, né? A gente tem isso, gente, vamos falar a verdade. Então eu tinha esse preconceito, sempre falei, tanto é que uma vez eu comentando, a minha amiga falou assim, meu filho é autista, André, o que tem ajudado muito ele, não fala isso. Aí eu fiquei meio assim. Aí quando eu estive no consultório do doutor, o doutor deu uma aula, abriu minha cabeça, aí eu comecei a ver com outros olhos. Por isso que eu quis trazê-lo aqui. Ele que me esclareceu sobre essas coisas. E realmente esse estigma, infelizmente, até hoje, muita gente não tem a informação adequada e correta. Quando a gente apresenta essa possibilidade terapêutica, sempre... será? O que vão pensar? Mas como que é? É autorizado? Onde eu compro? Enfim, e você tira qualquer dúvida e faz o esclarecimento para essa pessoa realmente tirar esse estigma errado. No começo, uma patologia que abriu muito as portas para o canabidiol foi a epilepsia refratária. Aquelas pessoas que tinham crises convulsivas de repetição. Você imagine só, num dia você ter 20 episódios, 30 episódios, mesmo medicado com as medicações convencionais que estão hoje no rol de orientação médica. Sim. E aí começou-se a usar para esses pacientes
Isso fora do Brasil, inicialmente, os estudos, Sim. principalmente Estados Unidos, Europa, tá? E, pasme, as crises de 30 baixavam para 3 ao dia, 2, e pessoas que deixavam de ter a crise convulsiva. E isso foi matéria de vários programas, vários jornalistas no mundo começaram a trazer isso à tona para levar esse conhecimento para você em casa, todo mundo tomar conhecimento disso. E com isso, as pessoas conseguiam, via judiciário, uma liminar, falando aqui do Brasil, na época que a gente não tinha ainda a comercialização, para poder comprar esse produto fora, chegar e começar a usar. E aí essas crianças, esses pacientes adultos, geriátricos, enfim, começaram a ter essa melhora. E com o evolutivo do tempo, se viu todo o trabalho e as pesquisas clínicas em várias patologias, que hoje a gente já tem congressos médicos específicos só para falar do canabidiol, só para falar do CBD. Então, tamanha a importância que isso vem ganhando no receituário médico do dia a dia, não só aqui no Brasil, como no mundo. Olha só, né? Como é um tabu, né? A gente que não tem conhecimento, a gente que tem aquele pensamento arcaico ainda, isso é uma droga e tal. Quando você começa a ver da forma que o doutor está passando para a gente, ver pessoas com epilepsia, pessoas com Parkinson ou autismo, e são mães e são familiares que passam e sofrem muito com seu ente dentro de casa. E eu sei que são dores, que são estresse profundo, sabe? O Alzheimer mesmo, a pessoa fica agressiva. E o canabidiol, isso Canabidiol, mesmo, tô falando sério. perfeito. Se eu falar errado, me corrige, Tá porque é certo. muita sigla. Ele veio para ajudar, para agregar, e ele acaba fazendo menos efeito colateral do que uma droga que você toma. O Depakene, por exemplo, minha filha toma o Depakene. O Depakene, ela teve duas crises de epilepsia. E não teve mais, que foi a da adolescência, né? E ela engordou muito, ela desenvolveu muitas outras coisas, ansiedade, por exemplo, ela é muito ansiosa, e que faz mal. E o canabidiol, ele já não tem tanto efeito colateral assim, né, doutor? Sim, ele não tem tanto efeito colateral. A gente, infelizmente, no sintético, você com doses altas vê e acontece, e isso acaba sendo um obstáculo, na grande maioria das vezes, para a maioria dos tratamentos. E o nosso corpo, ele tem receptores endocannabinoides. O que é isso? São receptores que, quando você usa esse produto, o produto vai lá nesse receptor específico e, dependendo do tipo de endocannabinoide que você planeja para aquele tratamento, ele vai te ajudar em determinado ponto. Por exemplo, como eu falei da ansiedade. Ansiedade é muito comum, síndrome do pânico, ansiedade. Aí com isso você vai dormir mal, o dia seguinte vai ser um dia ruim, você vai ter um aumento da pressão, aumento da frequência cardíaca, sudorese. Você usar para esse caso que as medidas clássicas convencionais falharam, o paciente tem um resultado bom. Lógico que a gente sempre tem que colocar, todo tratamento é um tratamento individualizado. Cada um é cada um. Para você pode ser uma coisa maravilhosa, boa, para mim pode ser muito ruim. Então, o médico prescritor, o médico que vai cuidar, o médico que vai orientar, ele tem que fazer todo esse acompanhamento clínico para saber se aquilo faz sentido ou não para você. E se para a sua patologia vem entregando o resultado esperado. É muito interessante isso. Eu tenho uma experiência em casa mesmo que aconteceu com o Mauri, meu marido. A minha filha faz tratamento psicológico com a psicóloga e a psicóloga começou a falar do canabidiol pra gente. Meu marido falando, eu sou muito ansioso, e ele é mesmo. Você conhece Sim. o Mauri é extremamente ansioso. E ele não estava dormindo e não conseguia dormir. E ela falou, Mauri, eu vou te dar isso aqui, você prova em casa. Era uma gominha que era com melatonina e o canabidiol para acalmar, para ansiedade. Doutor, ele tomou. Eu fiquei até meio preocupada, né?
Ele tomou, ele se tornou outra pessoa, de verdade. Eu falei que ele ficou amoroso, ele ficou mais amoroso, mais tranquilo, ele dormia bem, ele passava o dia dele bem sem aquele estresse, ele fez por 1 mês. E foi maravilhoso. Só que é um remédio difícil, né, para ver, porque vem de fora. No Brasil não tem? Não, existem algumas empresas já disponibilizando no Legal. Brasil. Você precisa do receituário médico. Hoje é um receituário médico específico para compra do CBD, que é uma receita azul. Aham. Ele também, você pode comprar um e-commerce de qualquer lugar do mundo. Por exemplo, os Estados Unidos é um país que vende muito. Mas não é perigoso, doutor, isso? Não. Não. Por que eu falo que não? Você tem que saber qual é a empresa que você vai comprar. 2, para você comprar o externo, você tem que ter a receita do médico. O médico vai avaliar o seu caso, a sua patologia, o que vai indicar para você, quantos miligramas, quantas vezes ao dia, aonde comprar. Você precisa fazer um cadastro na Anvisa. Então, assim, isso é super tranquilo. Tem um passo a passo. Você sai do consultório com a receita médica. Nesses casos da compra no exterior, tá? Para não gerar uma confusão nesse momento. Para você aí em casa. Feito o cadastro na Anvisa, a Anvisa vai te dar um papel, um documento autorizando a compra desse produto prescrito pelo médico. Aí você entra nesse site específico, aquele produto indicado, você compra, ele em 2, 3 semanas vai chegar na sua casa, no seu nome e no seu endereço, para o seu tratamento. Então, por isso que eu falo que não é perigoso, entendeu? Por exemplo, você falar de produto americano hoje, a validação do FDA americano, que é o órgão que coordena e fiscaliza todas as medicações, é extremamente rigorosa. Dentro daquele produto, aqui no Brasil também, a ANS faz todo um trabalho de interface e fiscaliza todas essas empresas que estão trabalhando com o CBD. Por quê? Você tem que falar quantos miligramas tem do produto ali dentro, qual canabidiol que tem ali dentro. A gente trabalha com 5 principais, mas ele vai falar quantos miligramas de cada um, quanto tem de THC, que é o princípio ativo que dá um pouco de alucinação, quantos miligramas por ml. Para você ter uma noção, até atleta hoje de alto rendimento, com dor crônica, a gente pode usar o CBD, que não é considerado doping, desde que não tenha o THC. A questão aí que eu tô vendo é o THC, né? O THC. E o THC não precisa ser usado para todas as síndromes, né? Isso, perfeito. Entendi. E aí, eu digo dessa análise laboratorial bioquímica, essa importância de você ter a certeza do que tem ali naquele produto, naquela gotinha que você está colocando, 5 gotinhas 2 vezes ao dia. E com isso a gente direciona um tratamento de uma forma mais precisa. E você tem grau de potência. Você começa numa potência leve, uma potência média e numa potência alta, com doses diferentes, associando ou não o THC. Então é bem interessante. Muito interessante, né? Deixa eu chamar um recadinho para vocês e eu volto já. E olha só, para obesidade, muita gente tem a obesidade por conta da ansiedade, né? Eu mesmo sou muito ansiosa, então eu como, então eu tenho que ficar me regrando assim, é muito ruim, é ruim mesmo. A minha ansiedade é comer, eu quero comer e não é coisinha não, é substância para acalmar essa ansiedade, sabe? E dizem que ele está sendo ótimo para isso, né? Você tocou num ponto que realmente é muito interessante. Hoje existem formulações específicas para o tratamento da obesidade. E aí, por quê? Você vai modular a ansiedade, você vai estimular esses receptores endocannabinoides que de alguma forma vão também atuar numa modulação hormonal.
A obesidade hoje, infelizmente, isso já é claro, é uma doença crônica que não tem cura. Você fala assim, mas como assim, Eduardo? É que nem a pressão alta, é que nem o diabetes. Por que não tem cura? O obeso mórbido, o obeso que tem um grau 2, grau 3, que sempre brigou com aquele problema da obesidade, ele tem um problema hormonal envolvido e a causa ela é multifatorial. Então, por isso que a gente fala assim, ó, não adianta você ir lá e operar o estômago e achar que você vai resolver o seu problema. Depois de 5, 6 anos, talvez metade dessas pessoas que fizeram a cirurgia vão voltar a ganhar peso. Quando você faz essa abordagem multidisciplinar, associando o canabidiol, que é o que a gente vem conversando, é um dos pontos que ajuda muito nessa questão ansiedade e hormônio, insulina, cortisol, entendeu? E por isso que se tornou um dos braços também no auxílio do tratamento da obesidade, não único, que infelizmente não tem um único, mas também possível. Que interessante, né? Muito legal essas coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa que é a dúvida de muita gente, principalmente dos leigos, né? Como eu, que eu aprendi muito com o doutor. E essa coisa de, ele vai tomar, vai começar a fazer o tratamento, vai começar a ficar brisado, vai começar a dar esses efeitos da pessoa estar meio que drogada. Isso não acontece. Isso não acontece, isso é um estigma, é um preconceito. É mito, né? É mito. Mito, gente. Não acontece, é mito. O que vai dar todo esse estigma é o THC. E mesmo nos casos clínicos que a gente associa o THC, a gente associa doses diferentes das doses que o pessoal que faz uso recreativo normalmente inala no cigarro de maconha ou numa bala, o que for, diariamente. Na verdade, desculpa te cortar, doutor, pelo que eu entendi, o THC, ele é mais usado para quê? Para quem tem o Alzheimer avançado, o Parkinson já avançado, aquela dor intensa, o autismo naquele grau mais alto, né, doutor? Sim. Então, o THC, que tem essa parte alucinógena, né, que os recreativos usavam, né, e usam, e, enfim, ele vai ser direcionado para essas pessoas, né? Vocês vão passar para essas pessoas que têm essa necessidade, que a gente vê que são casos assim intensos, né? Que é o Alzheimer, aquela pessoa que fica agressiva, o autista que é agressivo. Então são Perfeito. Com isso, com essas doses bem selecionadas, você consegue uma socialização, uma diminuição dessa agressividade e clinicamente esse médico vai fazendo esse controle no dia a dia. Agora esse outro, me fala aí a sigla, que o THC é o que tem o alucinógeno e esse outro, o CBD. O CBD. O CBD não, a sua pergunta é ótima, excelente. Se você tem um produto com CBD isolado, 0 THC, você não vai correr o risco de ficar com esse estigma do usuário crônico da maconha, que é brisado, meio que passado, vai ficando aquele usuário crônico com altas doses diárias de consumo, né? Então o CDB ele é totalmente clínico, já é para quem tem epilepsia mais leve, para quem está com essa ansiedade, que nem no meu caso. Eu sou ansiosa, mas assim, eu quero comer. Então, se eu começar a tomar o CDB, ele vai me ajudar. CDB, né? CDB. Ele vai me ajudar na ansiedade sem me dar aquele efeito alucinógeno, sem ficar brisada, daquelas marolinhas, como falam, né, doutor? E isso já vem de encontro, né? Você vai, por exemplo, Estados Unidos, Europa, Ásia, já está tudo autorizado, sabe? Com muito estudo sério, estudo científico. Vem ganhando cada vez mais médicos prescritores, você precisa fazer cursos, precisa fazer congressos, precisa estudar, precisa ter um conhecimento para, como médico, se sentir seguro de estar oferecendo isso para o seu paciente naquele momento que você
clinicamente já fala, poxa, eu não estou conseguindo o resultado que eu queria. Para não ter um rol de medicamentos sintéticos em dose elevada, com um efeito colateral maior e não entregando o que realmente precisa. Eu lembro eu vou citar um caso meu de consultório, um paciente que tinha uma dor abdominal crônica, limitante, que já tinha passado por vários especialistas, realmente não tinha nenhum diagnóstico passível de uma intervenção cirúrgica, um tratamento específico. O que eu estou me referindo é a síndrome do intestino irritável, que infelizmente ela acomete muita gente. E dói muito. Dói é uma muito. dor insuportável, gente. Intestino, né, é assim, qualquer coisa do intestino é uma dor muito forte. E a síndrome do intestino irritável, você vira a pessoa de ponta cabeça, faz todos os exames, você não acha nada, mas dói. A pessoa chega para você no consultório e fala, doutor, eu tenho uma dor que eu preciso ir no pronto-socorro fazer a medicação porque eu não estou aguentando. E esse paciente, quando eu fiz a proposta da gente associar o canabidiol, foi fantástico, porque a gente conseguiu um controle da dor. E ele falou, doutor Eduardo, obrigado, você sempre estudando, sempre buscando algo a mais, e eu nunca imaginei um médico propor a maconha, o canabidiol, para o meu problema. Por causa do mito. E alguns amigos brincam comigo, virou maconheiro, não sei o que, eu falo, então, não é que você não virou, eu não tenho nada contra maconheiro, não é nada isso. Gente, acho que esse é um outro tema para ser discutido num outro momento. Mas eu, como médico, eu falo, a maconha, o CBD, ela tem sim o seu espaço no nosso receituário médico e está entregando resultados em patologias que a gente tinha dificuldade no tratamento. Olha que bacana, né? A gente vai fazendo estudos, eles vão fazendo estudos, vão desenvolvendo e descobrindo coisas incríveis que acabam nos ajudando. E olha, de uma maconha, que a gente sempre assim criticou muito, uma droga, e que era assim o terror dos pais na adolescência, na minha adolescência, na sua. E hoje a gente descobriu que ela pode ajudar em muito. Eu acho que Deus deixou na natureza todas essas ervas e você usa para bem ou para o mal. Né? Então é só você saber para que você está usando. E você não vai virar maconheiro porque você está fazendo um tratamento com canabidiol, né, doutor? Sim, nada, não tem sentido, não é isso. É uma opção terapêutica maravilhosa que a ciência vem mostrando com estudos. A gente pode citar aqui vários estudos e várias patologias, e realmente o que fascina no dia a dia, eu que já tenho 27 anos de formado, não comecei... Nossa, já tudo isso? Tudo isso, eu não comecei ontem, então, e passei por tanto hospital consagrado, tanto lugar respeitado, já vi praticamente de tudo na minha especialidade, nas especialidades que eu trabalho. Chegava a hora que eu falava, poxa, eu não tenho o que fazer com o paciente. Por exemplo, falando de paciente com câncer, com metástase, com dor, a gente viciando aquele paciente em opioide, que já foi tema de vários filmes aí mundo afora. A gente vê até hoje, né, doutor? Até hoje, o problemão que é o opioide. Às vezes é um ótimo medicamento, tira a dor, mas você deixa a pessoa dependente. É uma droga. Isso que eu ia te perguntar, porque tem a doença da dependência. Tem gente que não pode tomar um remedinho que causa dependência, como a maconha, né? Tem gente que se começar a usar e ela tem aquela dependência, se pode se tornar dependente, pode ficar viciado. Da forma que é prescrito só o CBD, CDB, né? Ele não vai gerar a dependência. Tá. Se você associar o THC, o tetrahidrocanabidiol, você pode causar sim
um certo grau de dependência desse medicamento para esse paciente. Pelo fato dele ter o alucinógeno, né? Sim. Que ele pode causar dependência. Eu citei os opioides, que são derivados da morfina, derivados do fentanil, e são medicamentos que vão ligar em receptores específicos também, muito parecidos com esses que os canabidióis vão ter essa ligação, e você pode ter esse efeito da dependência. Mas o normal, sem o THC, você não vai ficar viciado no remédio, não. Isso é uma pergunta frequente também. Ah, doutor, eu vou começar a usar isso, aí eu não vou nunca mais conseguir parar de usar, que eu vou ficar viciado. Não, não vai. Não vai porque é uma erva e ela não tem esse outro fator que é o THC, não tem o Na parte THC. medicinal a gente consegue Isso. separar. Elas são separadas e tem aquela coisa de estar macerado, né? Que tem uma explicação do negócio ser macerado. Sim, quimicamente falando, quando você tem toda a produção do óleo, você vai fazer a trituração, a maceração, e aquele óleo ali depois vai para um momento químico específico de você separar o que tem ali. Por isso que eu falo que olha o grau de precisão, o grau químico de exatidão para falar, olha, aqui neste líquido que eu separei, eu não tenho THC, eu só tenho o CBD 1, 2, 3, 4, 5, ou não, eu vou separar dos CBDs. Hoje é possível isso, e você tem laudos químicos que os laboratórios eles têm que tornar esses laudos públicos para você ter essa segurança de saber o que você está comprando e o que você está consumindo. Tá vendo que interessante? Como é esclarecedor, né? A gente fica assim com aquela coisa na cabeça, isso é droga, isso vai me fazer mal, isso vai me viciar. E não, gente, é totalmente separado um do outro. Quem precisa desse outro que tem o alucinógeno, porque é uma necessidade, que são casos mais intensos, vai aqui. Agora esse do canabidiol, que é o que não tem... O CBD. O CDB, que eu tenho medo de fazer confusão. O CDB, ele não é alucinógeno, ele não vai te viciar, você pode tomar tranquilo, que o doutor aqui está falando, e ele fala com toda a certeza e a ciência, né, que ele vive disso. Então a gente pode tomar tranquilamente. Existem linhas de estudo, falando principalmente na questão de câncer, além desse controle da dor, esses estudos estão querendo entender se este impacto no tumor vai deixar esse tumor com um crescimento mais lento. Qual que seria a sobrevida desses pacientes? Lógico, você vai também fazer seu tratamento oncológico clássico. Você vai no seu oncologista, dependendo do tipo de tumor que você tem, se precisa fazer quimioterapia, radioterapia, mas assim, além do clássico, os que estão associando, para a gente ver se muda alguma coisa ou não em sobrevida, tempo de evolução desse tumor, enfim. Isso gerando muita expectativa na comunidade médica, sabe? De ver. Interessante, até na oncologia, né? Olha que incrível. Eu vi mesmo diversos vídeos de pessoas falando que para dor mesmo, né? Porque um paciente oncológico, dependendo do teu caso, tem muita dor e esse medicamento tem ajudado muito eles, muito mesmo. E aí você fica com essa possibilidade terapêutica de entrega e uma condução melhor do caso, né? Que interessante, né? Mais um recadinho para vocês e eu já volto. E a Loura tá calçando 7374, essa loja incrível, gente, aqui de Indaiatuba, mas ela envia para todo o Brasil, tá? Entra aqui no Instagram dele, 7374, e lá tem tênis da Vans, tem Farms, tem uma infinidade de calçados, um mais lindo que o outro, e o Pode em Casa merece, né? Doutor, tem mais síndromes aí que o CDB tem ajudado muito, né? Fala um pouquinho pra gente. Olha, hoje, com esse mundo globalizado, com tudo que a gente tem de preocupação, existe uma síndrome que chama síndrome de burnout. O que é isso? A pessoa, de tanto estresse mental, chega uma hora que dá um apagão, um branco. E é sério, é grave, pode acometer mulher, homem, jovem,
adulto, idoso. E às vezes, apesar do tratamento clássico medicamentoso, a gente tem um espaço para você pensar no uso de um canabidiol para uma redução dessa ansiedade, para uma melhora do sono, melhora do estresse. A pessoa vai sentindo aquela, sabe, tirando um pouco aquela enxurrada de neurotransmissores a nível de cérebro, que deixam a gente com aquele pensamento acelerado, você não para de pensar nunca, e poder levar uma síndrome de burnout, que é algo grave, limitante, que vão deixar as pessoas afastadas aí do seu emprego. Às vezes você fica meses num afastamento médico aí por um problema de uma ansiedade, enfim. Então, nesse viés clínico, associado ao tratamento convencional, você vai falar, o que é o tratamento convencional? Pô, tu vai usar um antidepressivo, um ansiolítico, uma terapia, uma atividade física. Também a gente pode estar pensando em uso, e se usa como uma das opções. Sabe que eu tenho notado nas conversas com os médicos que vêm aqui no Pode em Casa, que tudo vem da ansiedade, gente. A ansiedade, ela começa lá na criança. E eu penso assim, se você conseguir começar a tratar a ansiedade cedo, né, doutor? Eu acho que você pode evitar esses extremos, obesidade, esse estresse do burnout, que hoje é o que o doutor falou mesmo, o mundo está tão rápido, tão assim, você quer trazer 100% da tua capacidade, você não consegue muitas das vezes. A cobrança está muito grande, o mercado está competitivo, então você acaba ficando muito estressado. Então, eu acho que o CDB veio para ajudar. Assim, vamos tirar esse mito, eu acho que ele vai ajudar muito você, com a tua ansiedade, com o teu trabalho. Para quem não consegue dormir, que foi o caso do meu marido, também junto da ansiedade, que foi uma casadinha, fez muito bem. E ele não ficou maconheiro, tá, gente? Não ficou. E assim, eu acho que tá vindo assim, sério mesmo, para ajudar, para vir mudar a vida, o cotidiano das pessoas. Eu acho que ele tá ajudando muito, né? Sim, tá ajudando. Várias patologias que a gente já conversou aqui no decorrer, citou. E eu coloco realmente a ansiedade, a depressão como um dos problemas do século. Entendeu? Porque, infelizmente, com a ansiedade, você tem um aumento do cortisol, que é um hormônio do estresse. Esse hormônio do estresse, a nível de células, ele vai gerar todo um desequilíbrio celular. E esse desequilíbrio celular vai ser o gatilho para inúmeras doenças. Então, infelizmente, a ansiedade, aí você já vai para um ambiente depressivo, um estado depressivo. Infelizmente, a depressão, ela é associada a um maior número de problemas oncológicos. Então, a gente vê aquele paciente mais deprimido, uma depressão crônica. Em algum momento da vida, ele pode passar por um problema oncológico, um câncer de algum tipo. Não quer dizer que quem é depressivo vai ter um câncer, mas eu digo que, infelizmente, essa associação, ela existe, entendeu? Então, tratar e ter a opção de abordar esses dois pontos de uma forma clínica bacana, realmente vai te entregar uma qualidade de vida melhor, você vai viver melhor, vai dormir melhor, vai se sentir melhor, e com isso vai estar produzindo mais, vivendo melhor em família. Eu acho que a depressão tem sido uma das doenças do século, sabe? Que hoje o que a gente vê, hoje a gente entende o que é depressão, a psicologia cresceu muito, a psiquiatria, né, os estudos, né? Então hoje a gente vê de forma totalmente diferente que há 20, 30 anos atrás, Sim. Na minha infância mesmo, né? Então hoje a depressão, gente, mata, a depressão dói. Então esse uso desse medicamento, se está ajudando, se está vindo para colaborar e evitar certas coisas que muita gente acaba tirando a vida, né, por conta da depressão, eu acho muito legal, viu? Sim, e isso a gente tem que
que nem aqui, compartilhar, divulgar, levar o conhecimento do público de casa para essas pessoas, em algum momento específico, poderem indagar aos seus médicos, ver se realmente, olha, o meu caso é um caso, será que eu não teria uma opção com isso? Procurar médicos que trabalham com os canabidióis. O efeito colateral. Tem efeito colateral? Tudo tem efeito colateral, todas as drogas. Você pode, dependendo da dose, se associado com o THC, a pessoa ficar mais sonolenta, mais letárgica, mas esse com o THC. Sem um THC, por exemplo? Sem o THC, doses altas, você também a pessoa pode sentir um efeito mais de sonolência, dar aquela baixada na bola, sonolência. Ficar mais quietão. Mais quietão. Por isso que eu falo, o tratamento ele é personalizado. O que é bom para você pode ser ruim para mim. Então o médico tem que realmente estar ali à frente e controlando essa dose específica e a melhor dose para cada um. Quem toma o CDB pode tomar bebida alcoólica? Pode tomar bebida normal. Alcoólica, você não fica proibido. Lógico, quando a gente está fazendo algum tratamento específico e um tratamento mais detalhado, eu costumo falar como médico assim, ó, evita beber para ficar bêbado. Sim. Se você vai beber para ficar bêbado com frequência, a gente tem que primeiro talvez tentar tratar esse excesso de consumo de bebida alcoólica. Mas um foguinho, entre aspas, ou outro, de vez em quando, não tem problema. Às vezes você vai numa festa, teve uma festa, um casamento, então não vai te fazer mal, né? Não. Então eu tô vendo que o efeito colateral do CDB é mínimo. Né? Às vezes você faz um tratamento com uma droga e que você tem uma síndrome muito forte, como o Depaquene, que eu até citei aqui, o efeito colateral é devastador. Então, se você vai para um CDB, é um efeito colateral muito baixo, te deixa tranquila, mas assim, relaxada, né? Porque ele causa um relaxamento, né? Sim. E não vai te fazer mal. Então, quer dizer, além dele ser bom tratar a tua síndrome, você vai ter assim o efeito colateral mínimo. Nossa, que bacana isso. Eu acho tão legal você levar essa informação, você que assistiu aqui o nosso canal, você que teve uma compreensão melhor sobre o cannabis, eu acho tão legal você levar essa forma de tratamento, né? Essa novidade, que eu acho que é novidade ainda, para aquele seu amigo, para as pessoas com leveza, com clareza. Pega aqui o link do canal, manda para o teu amigo, para ele dar uma olhada, para ele ouvir o que o doutor está explicando, porque assim, eu acho que vai ser o futuro, né, doutor? Olha, hoje que já está sendo, já né? É o presente. Já é o presente. Desculpa, só te corrigir nisso, porque quando veio à tona lá atrás, a gente falava muito isso vai ser o futuro. E hoje já é o presente para muitos pacientes que, acredito vocês em casa, que têm essa possibilidade e precisaram do uso, podem testemunhar isso que a gente vem colocando aqui. É muito impactante na qualidade de vida. A gente vê que, assim, aquela primeira sigla, que eu já confundo tudo, THC. THC, em casos mais sérios, como Alzheimer, autismo, que eu citei, beleza, pode ser usado em crianças. Sim. O CDB também pode ser usado em crianças? Pode ser usado em crianças, adultos. A criança que tem, por exemplo, uma criança que tem ansiedade, uma criança que tem aquele TDAH. Sim. A criança que é muito agitada, né? Que a mãe fala, meu Deus, ele não para. Então pode ser usado nessas crianças. É uma opção terapêutica também. Você tem o tratamento clássico, né? Que se a gente for pegar as drogas clássicas, principalmente para o público infantil, infelizmente você acaba tendo mais efeito colateral do que o esperado. O adulto tem um pouco menos. Não que não tenha, também vai ter. E pode ser usado. Olha que bacana, né? É o que eu falo, uma planta que a gente falava que é alucinógena, que é droga, que a gente olhava com mal olhado mesmo, aquilo não é bom.
e hoje está curando tanta gente, está ajudando tanta gente. Olha como a nossa falta de sabedoria, né? E a ciência também vai evoluindo, vai trazendo isso para a gente, as novidades, e vai transformando aquilo em medicinal para ajudar, né? Que Deus deixou tudo para a gente tem que saber direcionar para que serve e usar na dose certa. Sim. Eu vou citar um caso aqui engraçado. Eu tenho uma cunhada que mora nos Estados Unidos. E ela já mora há 30 anos lá. 30. E eu sou padrinho até da filha dela, da Heleninha. Aliás, Helena, beijão aí do tio. E há 15 anos atrás, eu lembro que eu estava na casa deles, a gente estava de férias, passeando, eu com a minha família, e eu senti o cheiro de maconha. Oi. Aí eu falei assim, nossa, Andréia, até só xará, quem que tá fumando maconha aqui, esse cheiro de maconha? Daí ela virou e falou assim, não, Edu, esse meu vizinho aqui da direita, ele tem uma autorização do governo para fumar maconha, porque ele tem um tipo de câncer, Tadinho. que ele tem a dor, e o governo autorizou ele a usar maconha. 15 anos atrás isso. Estados Unidos. Uhum. E eu falei, poxa, que coisa interessante. Será que pro americano já tá... Aí aquilo já foi um start, sabe, para mim. Começar Mas você sabe, a estudar. assim, eu penso que o brasileiro ainda não tem essa maturidade. Porque, assim, muitos usam para droga mesmo, os nossos jovens mesmo aí, sabe? Então, eu acho que ainda falta maturidade para ser liberado no Brasil. Eu fui para os Estados Unidos agora, no final do ano, com a minha família, passear também em Nova York. E lá, o pessoal, você entra no elevador, aquele cheiro de maconha, lá é liberado, né? Sim. Então, tem lojas de maconha, você entra, eles vendem na rua. Mas, assim, lá a maturidade é totalmente diferente, né? Não que... Tem os extremos, tem as pessoas que nos seguram, né? A família que não conseguiu educar da maneira certa, mas enfim. Lá é muito liberado e lá tem lojas de maconha. E eu entrei numa das lojas que me gerou curiosidade. E não tem só a parte medicinal, tem a parte de cosmetologia, de cosméticos, shampoo, hidratante, para pele, sabe? Skincare para pele, tem de tudo hoje, até maquiagem, batom, tudo tem da erva. Sim. Que interessante. E você vai ganhando espaço e o produto, ele é um produto que permite isso, até, por exemplo, probióticos. Existem associação, tem uma empresa da Colômbia que vem divulgando isso nos congressos dos probióticos com CBD. Isso vai ser uma tendência e eu acredito que em breve chegue para nós também. Que bom, né? Que delícia estar aqui com esse doutor incrível, esse doutor que veio trazer tanta coisa boa para a gente, tanta informação, tanta clareza assim, em cima do cannabis, né? Que é tão criticado, é tão bem falado e tão mal falado. Por que ele é mal falado? Por falta de conhecimento mesmo, da gente saber, de esclarecer, né? E foi muito esclarecedor o doutor vir aqui, falar para a gente, esclarecer e mostrar para tantas coisas boas que o canabidiol, né? Canabidiol. Ele ajuda mesmo. Espero que você tenha tirado todos esses fantasminhas da sua cabeça, sabe? Que você tenha tido, assim, coração aberto mesmo, para entender que ele não faz mal, ele não é viciante, não vai te deixar maconheiro, né, doutor? Sim. Vai te fazer muito bem. E o doutor atende aqui em Indaiatuba, né, doutor? Eu tenho consultório aqui em Indaiatuba, no Indaiatuba Hospital, fica ali na Fábio Ferraz Bicudo, número 293. Estou à disposição todos os dias, de segunda a sexta-feira. Nas redes sociais você me encontra como Dr. Eduardo Nutrólogo. Eu tenho esse canal que eu compartilho muita informação de todos os assuntos, além do CBD, do THC, o que a gente conversou hoje aqui. O doutor, ele é expert, lógico, ele se especializou também procurou estar
à frente dessa parte do canabidiol, ele é expert nisso. E ele também é nutrólogo, ele tem um consultório dele, ele é cirurgião também. Então, ele não trata só com o canabidiol, tá, gente? Ele não tá ali só atendendo para isso. Ele é cuida de mim também. Faço atendimento online. Porque às vezes eu tenho aqui aquela seguidora que está lá nos Estados Unidos, aquele que está lá em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, quer passar com o doutor. Eu tenho uma agenda online, você entrando pelo Instagram, você vai achar lá os links que você consegue marcar a sua consulta online comigo em qualquer lugar do mundo. Isso está em alta, então eu tô também nessa modalidade de atendimento. Você aí que está nos Estados Unidos, Canadá, onde estiver, você pode ter essa consulta online com o doutor. Doutor, muito obrigada. Obrigada por tua presença. Você já se sentiu em casa, né? O doutor já foi lá no programa de TV Tô em Casa Comigo, agora está no Pode em Casa, se sentindo bem à vontade. Olha, né? Muito obrigado pelo convite. Parabéns, você sempre com essa energia fantástica. O programa já é um sucesso, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E eu estou à disposição quando você precisar para estar voltando aí e a gente conversar novamente. E é lógico que eu vou trazer o doutor mais vezes aqui com mais novidades, né? Porque vocês viram a lista de especialidade dele, né? E tem muito assunto para a gente trazer aqui no Pode em Casa. E você gostou, né? A nossa matéria de hoje foi bem bacana, bem esclarecedora, né? Espero que você tenha gostado. Pega esse link, manda pro teu amigo, né? Tua amiga que está precisando. E semana que vem a gente tem um encontro marcadinho, hein? Com mais novidades para você aqui no Pode em Casa. Um beijo e uma boa semana para você. Tchau. Don't say you down. You gotta stand up.